Em nome de Jesus, tenha toda a sua atenção voltada para a palavra do Senhor, toda a sua concentração voltada à palavra do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Não deixe nada atrapalhar você, não deixe seu celular, seu smartphone, nada atrapalhar você, em nome de Jesus. Amém? Toda a sua atenção voltada para a palavra do Senhor. No chá das mulheres, pode baixar um pouco mais aqui, Adalto, o retorno aqui em cima você zera. No chá de mulheres tinha uma irmã pregando aqui, uma irmã batista, mas daquelas batistas, sabe assim? Os batistas mesmo assim são muito assim organizados, sabe? Muito, os tradicionais. E ela ficou estupefada com a quantidade de mulheres na igreja e com a disciplina, a organização. Que ela teria falado em alguns lugares por aí que praticamente não dá para falar. Isso é tão bom ouvir, irmão, você não tem ideia. Isso não vem pronto. Na hora da pregação por aí fora, é hora de andar, de se embelezar, de ir ao banheiro. Aí fora, nas igrejas aí fora é assim: pentear o cabelo, passar perfume, passar o gel. Mas a nossa igreja há muito tempo já anda assim. Ela ficou abismada. Ela não deveria ficar, porque ela é uma batistona, entendeu? Deveria ser normal isso, para ainda mais que a quantidade de mulheres que tinha aqui também era muita gente. E era normal um zum assim, né? E ela ficou assim e veio me parabenizar. E eu devo falar isso para vocês. Tenha toda a sua atenção. Isso é um diferenciado numa igreja realmente bíblica, numa igreja realmente cristocêntrica. Amém? Então que você tenha toda a sua atenção voltada para o Senhor, e os seus convidados, vai ensinando também seus convidados, que aqui não é igual ali ou acolá. Nós priorizamos esse momento, o momento onde a gente prega, ensina, canta a palavra de Deus. Amém? E a gente pode ainda melhorar. Na hora do louvor ainda pode ter mais disciplina ainda. Na hora do louvor não é hora da gente andar também não. A gente acabou fazendo isso, mas também não é hora disso também não. Amém? Abra sua Bíblia na carta aos Gálatas, capítulo 6 e versículo 11. Carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 11. Os sinais ou as marcas de um falso mestre, consequentemente de um falso cristão. As marcas de um falso mestre também são as marcas de um falso cristão, de um falso evangélico. E aqui o Paulo, depois de falar tudo isso, eu já falei para vocês que esse versículo 11 para frente é um resumo dos 5 capítulos anteriores, dos 5 capítulos e pedaços do capítulo 6, é um resumo do que ele falou até agora. Então aí eu tematizei assim: as marcas ou os sinais de um falso mestre, de um falso cristão, de um falso profeta, essas marcas aqui, tá bom? Então é um resumo, por isso que o versículo 11, o Paulo já começa assim, olha: vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Ele fala isso porque realmente parece que Paulo está desesperado. Ele vem falando, e parece que bate e volta. É uma impressão apenas, parece que é isso. Aí ele pega a caneta da mão, ou a pena da mão do Lucas, e vai escrever ele mesmo. Não porque ele se acha melhor, mas porque ele tá se elevando a indignidade dele, ou a indignação dele, a indignação dele. Ele está ficando indignado com aquilo tudo que ele está vendo e sabendo na igreja ou nas igrejas da Galácia. Então ele fala assim: vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Aí ele começa no versículo 12, que nós já vimos, só vou recapitular. Os sinais de um falso cristão, de um falso mestre, um falso profeta, falso pastor, falso que você quiser colocar na frente, pode colocar. Verso 12: todos os que querem ostentar-se na carne. Então a primeira marca de um falso crente é aparecer carnalmente, e isso em termos religiosos. Não é com relação ao seu carro, à sua casa, não. Isso também é verdade, mas é de menos.
é ostentar-se com relação aos dotes espirituais, aos dons espirituais. Por isso que lá no capítulo 6, verso 2, ele fala: levai as cargas uns dos outros. Não se mostre bonzão para o outro, mas leve a carga. Não precisa se mostrar fraco também, não é ser falso, mas leve a carga do irmão que está com sobrecarga. Então a primeira marca é essa questão da ostentação religiosa, carnal, que os judaizantes faziam. Eles guardavam o sábado, guardavam as luas, guardavam os meses, guardavam, e falavam para todo mundo: olha para mim, olha para mim. Eu não sei como isso se aplica à sua vida, o Espírito Santo sabe. Mas aqui a primeira marca é essa ostentação. É esse legalismo, é esse fazer para os outros ver, fazer coisas religiosas só para os outros verem. Então a primeira marca é essa. A segunda marca é: esses vos constrangem a circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então nós temos aí primeiro a ostentação, segundo o legalismo, fazer para o outro ver, e terceiro, covardia. Eles não querem ser perseguidos, então eles guardavam o sábado, faziam um monte de coisa para que ninguém falasse assim para eles: mas vocês só fazem isso, só canta para Jesus, só crê na cruz? Eles eram covardes, eles não queriam levar a cruz. Paulo aqui na frente vai dar uma subida no tom mais forte ainda, que vai voltar para esse ponto aqui. Mas a princípio ele fala assim: eles fazem isso porque eles não querem ser perseguidos pela cruz de Cristo. Eles não querem que as pessoas falem assim: o quê? Vocês não fazem jejuns? Vocês não têm ritual nenhum? Vocês só creem na cruz? É somente pela graça sois salvos? Aí você fala: é. Aí eles falam: ah, não. Eles não querem ser perseguidos. Eles são covardes. Covardes potencialmente. Não é um covarde com medo do bandido, porque eu também tenho. Não é o covarde com medo do frio, porque eu também tenho. Mas é o covarde religioso. Não quer pagar o preço da cruz. Não quer, eles não queriam falar: eu sou de Cristo. Não queriam falar. Porque iam falar assim: mas só isso vocês não fazem nada. Porque um cristão verdadeiro, irmãos e irmãs, não fazem nada para ser salvo. Nada. Um cristão verdadeiro, meu irmão, não faz nada. Ele recebe o que foi feito. Está entendendo, meu amado? Um cristão verdadeiro, ele recebe o que foi feito, e aí faz o que? Agradece. Ele faz as coisas por gratidão e não para alcançar. Essa foi a guerra da reforma. Essa foi a grande guerra do Lutero e do Calvino, e de Wesley, e de Wycliffe e outros reformadores. Essa foi a guerra deles. E hoje os evangélicos voltaram a isso. Tem que ir para o monte para ganhar uma bênção. Tem que ir para o ritual para ganhar outra bênção. Tem que levar um punhado de sal para que as portas se abram. Isso é satanismo dentro de igrejas chamadas evangélicas. Não querem pagar o preço. E o preço é receber o que foi feito. Simplesmente assim. Foi feito e eu recebo, e agora agradeço. Agora eu vivo agradecido. Amém, irmãos e irmãs? Então a terceira marca é essa covardia. Aí vem a hipocrisia no versículo 13: pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Eles se deixavam circuncidar, se deixavam praticar os rituais, praticavam um ritual e outro, tocavam o chofar e outras coisas, mas só isso. Porque se você entender que você tem que observar a lei, se prepara. São 603 preceitos. Até o parapeito que você fizer na sua casa tem que ser de acordo com a Bíblia. Se você quiser observar a lei, andar debaixo da lei, são 603. E a Bíblia fala que nunca ninguém conseguiu cumprir. Se você quiser tentar a sorte. Porque se você fala que você vai cumprir a lei, ou você pega o pacote todo, não pega nada. Ou você pega o pacote todo, ou sai fora, irmão. Então os judeus fizeram assim um levantamento, desde Gênesis, desde Gênesis, 603 preceitos. Você não pode nem tocar numa lagartixa, numa mosca morta.
Se tocar na mosca morta, está perdido, já perdeu a salvação. Se é o caso, estou falando. Então, ou você pega todo o pacote ou não pega nada. Eu prefiro pegar o pacote todo, que é quem? Jesus. Eu pego Jesus e pronto, acabou a conversa. Não o pacote todo detalhadamente, mas sim, eu prefiro pegar aquele que morreu por mim, aquele que já pagou o preço. Amém, irmãos? Então ele fala assim no verso 13: pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar, eles se deixam para falar depois, porque esses não guardam a lei, é a hipocrisia, para falar para todo mundo que fez, só para falar, eu fui circuncidado, viu? Ó, eu estou circuncidado. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Soberba. É outra marca do falso crente. Tudo no aspecto espiritual, tudo no aspecto religioso. Por favor, entenda isso, senão você não vai entender nada de Gálatas. São todos dotes e talentos espirituais que a gente quer mostrar. Então, ele fala assim: eles querem que vocês se circuncidem para eles gloriarem na vossa... O que quer dizer isso? Ó, eu preguei para aquele lá, ó, e ele circuncidou. Eu falei para aquele do sábado, ele começou a guardar. Eu falei para aquele sobre o ritual, ele começou a fazer. Eles se ensoberbeciam, irmãos, naqueles que se convertiam à lei deles. É a marca de um falso crente. É a marca de um falso mestre. É a marca de um falso pastor, um falso apóstolo, um falso profeta. É a marca. O que foi que você fez? Eu participei das campanhas. Aí eu consegui. Parece curso para empresários. Tem palestras por aí que parece um encontro de empresários. Ó, eu fiz isso, fiz aquilo, participei certinho, e aí eu consegui isso, aquilo outro. Está entendendo, irmãos e irmãs? Está entendendo, queridos? Então a hipocrisia, eu ganhei isso, eu ganhei aquilo, eu ganhei porque fiz isso, ganhei aquilo porque fiz aquilo outro. Eu fiz direitinho, viu? Eu fiz direitinho o que o bispo mandou fazer, eu fiz direitinho o que o apóstolo mandou fazer. Olha só o que eu consegui. Bom, então Daniel era um picareta, Sadraque, Mesaque e Abdênego eram picareta. Paulo, então, coitado do Paulo sofreu pra caramba. Então esses caras não valiam nada, os de hoje é que vale. É um pouco de bom senso, só tem bom senso, irmão, tem hipocrisia. Uma outra marca, a soberba. Quer dizer, eu estava na soberba já, né? A soberba, cuidado com a soberba espiritual, hein? Cuidado com a soberba religiosa. Cuidado. Porque se eu fizer, acontece, se eu não fizer, não acontece. Porque se eu orar, cuidado com a soberba espiritual. É a marca de um falso cristão. E aí nós já começamos as marcas de um verdadeiro cristão, né? Aí nós já começamos as marcas de um verdadeiro cristão. A partir do versículo 14, nós temos as marcas de um verdadeiro cristão, um verdadeiro mestre. Vamos lá de novo? Mas longe esteja de mim o gloriar-me. Diga, longe esteja de mim. Todo mundo diga, longe esteja de mim o gloriar-me. Veja bem a frase, eu gosto da outra versão, que eu não tenho aqui de memória agora. A outra frase ela é mais contundente. Veja bem que isso aqui, Paulo não está falando assim, ó. Ele não está falando assim, eu não me exalto, eu não me glorio. Não, isso aqui é uma súplica, isso aqui é uma oração, é uma petição. Olha como é que a frase está, olha só. Mais longe esteja de mim. Não é algo concluído. Esse subjuntivo aí, meu irmão, é algo que Paulo espera que aconteça. Paulo está falando, porque até mesmo a humildade pode ser uma exaltação. Ó, eu sou muito humilde. Ó, eu sou muito dedicado. Ó, eu sou... Não, Paulo fala assim, que longe esteja de mim. Esse que é longe é um subjuntivo, irmão. É algo a acontecer. Que esteja de mim, mas longe de mim esteja o gloriar-me. Então que essa seja a minha e a sua oração. Todos os dias, quando você for acordar, quando você se levantar, Senhor, toma conta de mim, que eu me veja. Porque, gente, eu tenho descoberto, tenho percebido que uma coisa muito difícil no meio dos cristãos, inclusive comigo mesmo, é a gente se enxergar, irmão. Oh, meu amado, como é difícil. Meu Deus do céu, a gente se enxergar é difícil. Eu lembro a primeira vez que o Senhor me fez ver.
Eu lembro. Depois disso, eu não me lembro muitas vezes não, sabe? Mas depois, essa vez eu me lembro, entendeu? Foi quando eu fiz uma malcriação com a minha mãe. Ou melhor, eu fazia sempre malcriação, né? Uma malcriação com ela, grosseira, cavalo, sabe um filho cavalo? Era eu, filho cavalo, ali, você entendeu? Aí um belo dia, tô chegando em casa, aí eu vejo a minha irmã fazendo a mesma malcriação com a minha mãe. Aquilo me ferveu o sangue, me subiu lá para cima, me ferveu. Aí eu ia repreender minha irmã, ia dar um meio dela. Aí o Espírito falou assim: é você, meu filho. Aí eu falei: ai, meu pai, sou eu. Aí fui meu cantinho orar. Mas foi tão bom, irmãos, foi tão bom eu me enxergar, eu me ver. Eu não contei para ela, ela ouviu isso às vezes, eu falo na igreja assim, mas é tão difícil a gente se enxergar. E eu não estou falando que eu cheguei no máximo, que por causa daquela vez, não, tem tantas coisas que eu devo não me enxergar e eu gostaria muito de me enxergar, irmão. Fala para o Senhor mostrar para você quem você é. Porque o terrível, irmão, de alguém falar para nós o que nós somos, é que a gente fica com raiva do irmão, não é verdade? Fala a verdade, se alguém vier falar para você seus podres, cara, você fica com muita raiva, não é? Dá uma raiva. Quem é esse cara para falar isso de mim, né, irmão? Quem é esse fulano para falar isso de mim? Quem que esse cara pensa que é? Por isso que peça para Deus te revelar, irmão, entendeu? Ali no quietinho, no silêncio, aí quando Ele te revelar, entendeu? Aí no carro, às vezes esperando a pastora, ouvindo uma música, assim, entendeu? E nem sempre tem que ser música cristã, não, irmão. Nem sempre tem que ser, às vezes na rádio, assim, pá, ali, e não sei o que, ali vem alguma coisa assim. Você percebe quem você é. Peça para o Senhor te revelar, para mostrar para você quem você é. Agora, se você tiver, sabe, se tiver vida cristã, fala para o Senhor levantar um profeta no meio da igreja, mas um profeta que você conheça. Por favor, não peça para o Senhor trazer um profeta de longe. Irmãos, profetizar na Bahia é fácil. Qualquer um aqui profetiza, você não vai voltar lá nunca mais, ué. Profeta de longe, meu irmão. Eu fico bobo com os irmãos. Pastor, veio um profeta lá da China falar comigo, e é soberba já, porque Deus teve que trazer um da China, porque não tem alguém aqui. Deus trouxe, pastor, um irmão lá da China para falar comigo. Isso pode ser soberbo, irmão. Não quer dizer que eu não acredito em um profeta da China, mas para falar com você, precisa trazer alguém de lá? A sua esposa não serve, irmão? O seu esposo não serve? O seu filho, pai, não pode falar assim com você e você assim? Não pode, pai e mãe? Hã? Então, peça para o Senhor te revelar. Revela quem eu sou para mim, Senhor. Mostra para mim quem eu verdadeiramente sou. Então, mais longe esteja de mim o gloriar-me. Eu voltei para isso aqui para falar que isso aqui é uma súplica do Paulo. Que longe de mim esteja. Ele não fala assim: eu cansei, cheguei, eu sou um cara que não me gloria. Eu vou ler com você um texto daqui a pouco, que Paulo fala assim: ó, como insensato, vou falar isso aqui, ele pega e se gloria. Mas ele fala antes: como insensato, eu sou um hebreu. Ele fala isso lá em Coríntios capítulo 12. Capítulo 11, ele fala isso lá. Como insensato, eu digo para vocês, eu sou um hebreu de hebreu. Mas a gente chega lá daqui a pouquinho, tá bom? Assim, se for possível também. Amém? Então é uma oração, por isso que eu tinha que voltar mais. Gloriar-me em mim mesmo. Então assim, jamais gloriar-se em você mesmo. Cuidado com isso, para que você não se glorie nos seus talentos, na sua capacidade. Amém? Continuando no versículo 14, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde é que eu vou me glorificar? Na cruz. Eu sou o que eu sou por causa de alguém. Percebe a diferença? Eu tenho o que tenho pelo que Cristo fez por mim. Gente do céu, olha para mim aqui. Se você tem que fazer alguma coisa para ser salvo, porque tem a cruz, porque o Filho de Deus morreu por você, meu pai. Se você tem que fazer um ritual, tem que passar num corredor de sal, tem que beber uma água, não sei o quê, porque Cristo morreu por você então. Se tem uma cruz fincada lá no monte,
Até o Roberto Carlos tem uma música que fala sobre isso. Até ele tem. Até ele tem. Falando de uma cruz no alto, no pico do universo, ele fala. E às vezes os cristãos não entendem isso. Não compreendem isso. Senão na cruz de Cristo. Toda célula que se realizar, você começa com a cruz e acaba com a cruz, irmão. Todo discipulado começa com a cruz e acaba com a cruz, irmão. Toda reunião de discipulado começa com a cruz e acaba com a cruz, irmão. É só nela. Se eu vou me gloriar, eu vou me gloriar em quem morreu por mim. Isso é loucura. Como é que eu vou me exaltar em quem morreu? É justamente a loucura do Evangelho. A Bíblia não fala que o Evangelho é loucura? Não fala que é loucura para os gregos e escândalo para os judeus? Por que é escândalo para os judeus? Porque ninguém é salvo por um morto. Deus no Antigo Testamento nunca mandou ninguém morrer por ninguém. Então é escândalo para os judeus. O judeu não entende isso, o judeu não entende. Porque tem cristão evangélico que paga um pau para judeu. Judeu e você, né? Mesma coisa. A gente acha que judeu sabe mais Bíblia do que nós. Não sabe, viu? Não sabe. Tira o cavalo da chuva. Ele pode saber hebraico como é que você. Hebraico. Aquela revelação que Deus nos deu de Amós sobre o prumo. O prumo. Nunca vi nenhum judeu falar aquilo. Nunca vi. E é que eu sou sabidão? Não, ele me deu, ele me revelou, ele me ensinou, ele me falou. Não é que eu sou o bonzão que fui lá e cavei, descobri, não. Se ele não me desse, eu não receberia aquela revelação. Então para de ficar bobo com o judeu. Então, se não na cruz. Então, a marca de um cristão é que ele não se gloria. Ele pede isso: Senhor, eu não quero gloriar a mim mesmo, Senhor. Senhor, me revela, mostra quem eu sou. Depois, segunda marca, ele se gloria somente na cruz. Ele se gloria somente na cruz. Somente na cruz. Outro. Pela qual o mundo, parte C, parte A, mais longe esteja de mim gloriar-me, parte B, senão da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, parte C, pela qual o mundo está crucificado para mim, parte D, e eu para o mundo. Diga: para mim e eu para o mundo. Já falamos sobre isso também, não falamos? Então, eu estou crucificado para o mundo e o mundo crucificado para mim. Porque muitas vezes você está crucificado para o mundo, mas daqui 3 anos o mundo começa a ser interessante para ti. O mundo não está crucificado. Não vou ler, mas a vontade é imensa. Lembra daquele texto de São João, capítulo 3, 13, que ele fala assim: olha, vou parar de falar, porque está chegando o príncipe desse mundo e ele não tem nada de mim. Ele não tem nada de mim. Não há nada em mim aonde o inimigo possa se apoiar. Jesus falou isso. Não há um ponto de apoio em mim, nos meus desejos, porque todos nós temos desejos. Mas o inimigo tem algum ponto de apoio em você ainda? O inimigo tem em você algum ponto de apoio? Porque pode ser que você esteja crucificado para o mundo, esteja morto para o mundo. Está mortinho para o mundo. Mas o mundo ainda não esteja totalmente morto para você. Pode ser que haja alguma coisa no mundo que o inimigo possa usar para se apoiar em você. Entendeu? Por exemplo, eu falava esses dias para um grupo de jovens aqui. Vocês nunca me ouviram falando que música mundana é pecado. Nunca me ouviram falando em nenhuma pregação, em nada. Agora, é relativo. O quanto que uma música secular mexe com você? O quanto? Lá em Itaquá, terça-feira, quase que eu citei uma música do Raul Seixas inteirinha lá para eles. Citando como ilustração ainda, para ilustrar a pregação. A questão não é se é ou não é pecado, é se esta música secular tem um apoio em você. Se desperta em você algum desejo. Se desperta em você alguma coisa errada, alguma coisa estranha. Essa é a questão. E assim tantas outras coisas. Porque se nós não podemos ouvir uma arte musical, você não pode ver uma arte de desenho, não pode também. Não é que onde pode, não pode. É a questão se tem apoio em você.
se esse mundo está morto para você. Porque se você é aquele que fica assim, ó, aquela irmã lá, sei não, aquela irmã lá, ó, aquele irmão lá é meio estranho. Se o mundo morreu para você, por que o que ela faz te incomoda? Por que te incomoda? Por que não seja uma referência para que ela veja o que você já viu? Se está morto para você, por que te incomoda, irmão? Qual o problema? Se está te incomodando, então o inimigo tem algum apoio em você e você deve levar isso à cruz. Senhor, o meu ouvido é contaminado, Senhor, eu levo isso à cruz. Entendeu? Isso vale para comida, bebida, vale para jogo, vale para um monte de coisa. Vale para esporte, vale para tudo. O esporte é benéfico? É, mas pode ser maléfico. Pode ser maléfico. A academia é benéfica? É, mas pode ser maléfica. Pode ser muito maléfica. A alimentação é benéfica? Hiperbenéfica, mas pode ser maléfica. Hoje tem um grupo de médicos nutricionistas que já está provando um monte de coisa que há pouco tempo atrás era considerado verdade. Por exemplo, há uns 10 anos atrás, ovo fazia mal para a saúde. Hoje todo mundo fala que comer ovo, a não ser frito, faz bem para a saúde. Está vendo só como as coisas mudam? A Bíblia não muda, a palavra de Deus não muda. Esse mundo sempre está mudando. Até o Plutão deixa de ser Plutão, deixa de ser planeta. Quem está me entendendo nessa noite? Amém? Então, eu morto para o mundo e o mundo morto para mim. Uma coisa é eu estar morto para o mundo. Isso tudo é um processo, irmão. Isso tudo é um processo. Não é uma coisa acabada, viu? Isso não é uma coisa encerrada. Porque eu mesmo não sei o dia de amanhã. Eu não sei o que amanhã vai acontecer. Por isso que a gente está aqui, olha. Sexta, estamos domingo pela manhã, estamos quarta-feira. E se houvesse mais, deveria estar tão cheio quanto hoje. Por quê? Porque eu quero ouvir de Deus, eu quero aprender de Deus. Porque o que menos tem hoje, o que menos existe hoje, é lugar para aprender a palavra de Deus. Não tem mais, irmãos, não tem. As igrejas parecem um clube, um ponto de encontro. Não se conhece mais ao Senhor Deus nas igrejas. Não se conhece. Então louva a Deus e ore por essa igreja, para que ela continue firme na trilha, firme na palavra, firme no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém? Então, parte C, eu morto para o mundo e o mundo morto para mim. 15, pois nem circuncisão é coisa alguma, nem incircuncisão. Lembre-se que Paulo está falando para os envenenados, fermenteiros, judaizantes, legalistas, é para esse povo dentro das igrejas da Galácia. É para esse povo que ele está falando. Então ele fala assim, ó, quer saber o seguinte? Quer saber? Nem circuncidar ou incircuncidar é alguma coisa. O que Paulo está querendo dizer, gente? Porque às vezes, irmãos, a gente se vangloria na nossa humildade. Alguns se vangloriavam que eram circuncidados. Ó, eu circuncidei, Moisés mandou, eu fiz. Mas tinha outro que falava assim, eu sou de Paulo, eu sou do evangelho de Paulo, eu não sou circuncidado, eu creio eu sou da graça, eu sou da fé. Também se exaltando. Nós podemos através do errado nos exaltarmos, e nós podemos através das coisas certas nos exaltarmos, irmãos. Quem está me ouvindo? É possível você ser tão humilde, tão humilde, tão humilde, que é orgulhoso. Eu já ouvi essa frase assim, mas o irmão é tão humilde, que dói, pastor. Chega a doer. Chega a doer? Ué, a humildade de Jesus nunca fez doer. Hã? O irmão é tão justo, pastor. É tão justo que dói. Dói? Ué. A gente se exalta. Mas aquele irmão ora tanto, que ele tem calo no joelho. Nós só sabemos que Tiago tinha calos no joelho, não porque ele falou, mas porque os historiadores falaram para nós. O Tiago da Bíblia lá, ele tinha calos no joelho, mas ele nunca falou isso para ninguém. Na carta dele, você não vê isso, não vê assim, eu tenho calos nos joelhos de orar, lá na carta de Tiago. Não existe isso. Olha aqui, gente, venha ver o calo no meu joelho. Não, mas a gente sabe que Tiago tinha calos no joelho. Ele era chamado o apelido de Tiago era joelhos de camelo. Era o apelido de Tiago.
Porque o camelo tem essa, é assim, para você montar no camelo, ele dobra os joelhos, né, assim, e as pessoas montam. Então Tiago era chamado de joelho de camelo, mas não é que ele ficava ostentando e falando para alguém. Está percebendo? Quando ele fala nem circuncisão, nem incircuncisão, é alguma coisa, não vale nada isso. Isso não presta para nada. Nem ser e nem não ser. Mas aí ele cumprimenta, não para por aí. Aí ele cumprimenta. Então no 15, hein, ó. 15, mas nem circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. É isso que vale. Se eu sou uma nova criação. Olhe para mim. Presta atenção. Todos os que vêm à terra, todos os que nascem na terra, todos os que nascem dos seus pais, da sua mãe, do seu pai, todos os que nascem, são velhas criaturas. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Crianças e adultos que vieram a esse mundo são velhas criaturas. A Bíblia fala que nós devemos nascer de novo, nascer outra vez. Você nasceu de novo, irmão, nasceu do Espírito. Paulo fala assim: o que vale é ser nova criatura. É isso que vale, no final das contas, é ser uma nova criatura. Então, resumindo, orar para que você não se glorie em você mesmo, viver na cruz, seja em qual for a situação. O mundo tem que ser nada em você e de você. O mundo tem que ser nada em você e de você. Nada de legalismo, e sim ser uma nova criatura. Uma nova criatura, é o que o Paulo fala. E aí ele vai explicar essa nova criatura no versículo 16. Ele vai explicar essa nova criatura para mim e para você. 16, e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra. Esta regra é singular ou plural? Diga para mim, é singular ou plural? É singular ou plural? É singular. Qual regra que o Paulo está falando? Nova criatura. Então é ser, não é uma regra que você faz, é uma regra que foi feita em você. Olha que lindo isso aqui. Olha só, e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra. Que regra? O ser. Lembre-se que Paulo está rebatendo a ideias errôneas e falsas. Os judaizantes estão falando um monte de asneira. Ele fala assim: vem cá, o que vale é ser nova criatura, nova criação, é isso que interessa. No fim das contas, o que importa é ser nova criatura, é isso que importa, é isso que vale. Você nasceu de novo, ande de acordo com esse novo ser que está aí. Você nasceu outra vez, ande de acordo com esse novo nascido. O que importa é ser nova criatura. E todos que andarem de acordo com essa regra, aí vem algumas bênçãos aqui. Então o resumo do anterior, o resumo é: nada de gloriar-se em você mesmo. Para de gloriar em você mesmo. Viva na cruz. Viva na cruz. Sempre na cruz. Seja uma nova criatura. Você já nasceu de novo? Você já lembra de Nicodemos? Nós lemos aqui semana passada. Lembra de Nicodemos, capítulo 3 de João? O Nicodemos chegou para Jesus cheio de balela, cheio de fala elogiosa, falei, exaltando Jesus, falando que Jesus era o cara. Jesus, tu és o cara. Ó, se Deus não for com, olha, se o Senhor não fosse com o Senhor, Jesus, eu estou vendo aí. Aí Jesus olhou para Nicodemos com aquela cara de santidade que ele tinha, olhou para Nicodemos com aquela cara de puritano que ele tinha. Jesus olhou para Nicodemos com aquela cara de justiça própria que ele tinha. Jesus olhou para Nicodemos e disse: ei, Nicodemos, se você não nascer de novo, meu irmão, você não vai nem ver o reino de Deus. Diga ver. Está percebendo esse ver, irmãos? Se você, Nicodemos, não nascer de novo, você não pode ver. O Nicodemos era uma pessoa aparentemente justa, correta, idônea, humilde, religiosa, praticante do judaísmo, e não era salvo, não era nova criatura. O Nicodemos era um cara muito demais, irmãos, um cara decente. Jesus tinha no meio dos fariseus alguns seguidores. Ele tinha alguns discípulos, só que eram discípulos secretos. Diga para o seu vizinho: não seja um discípulo secreto, meu irmão.
Diga outra vez, não seja um discípulo secreto, camuflado. Irmão, seja um discípulo que todo mundo saiba que você é discípulo, mas discípulo, não seja um evangélico. Eu sei que quando as pessoas perguntam, você é evangélico? Eu sou evangélico. Não fala mais não, fala assim, eu sou cristão. Diga para o seu vizinho, eu sou cristão. Diga de novo, eu sou cristão. Agora, sabe o que quer dizer isso? Um pequeno Cristo. A palavra cristão, embora pareça aumentativo, ela é diminutivo. É um pequeno Cristo, é um cristinho na verdade. Então ser cristão é um cristinho. Por que eu não gosto de ser chamado de evangélico? Porque está muita bagunça, o termo foi envenenado. O termo foi envenenado, é um termo envenenado, qualquer coisa é hoje. Me mandaram um videozinho agora para mim aqui do Message, mandaram um videozinho de um culto evangélico que parecia muito mais um ocultismo, irmão. Todo mundo de branco com as coisas na cabeça, dançando ao som dos atabaques, de um monte de coisa, e pai, batia a cabeça, batia a mesma cabeça, e chamava aquilo de igreja evangélica, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Então, por isso que eu estou meio que revoltado com o termo evangélico. Então eu prefiro o nome que está na Bíblia, cristão. Cristão, diga eu sou cristão. Então o que vale é nova criatura. Tá bom? O que vale é você ter nascido de novo. Não é você ter feito alguma coisa, é você ter dito, Senhor Deus, me salva, me liberta. Por favor, se o Senhor não me salvar, quem vai me salvar? Entendeu, meu amado? O que vale é ser nova criatura. O que vale não é ser metodista, ou ser batista, ou ser presbiteriano. O que vale é você ser nova criação, criatura, novo nascido. É isso que vale. E aí vem essas consequências. E a todos quantos andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Vamos pegar esse pedacinho aqui? Vamos pegar esse pedacinho aqui. Isso aqui é o desdobramento da nova criatura, da nova criação. É o desdobramento. As marcas, eu já falei. As marcas são aquelas 4: não se gloriar, viver na cruz, o mundo morto para você, você para o mundo, e nada de legalismo e ser nova criatura. O desdobramento de ser nova criatura é essa aqui, ó. A todos quantos andarem em conformidade com esta regra, se alguém andar assim, paz e misericórdia. Que você possa absorver a paz e a misericórdia, seja sobre eles e sobre quem? O Israel de Deus. Por quê? Olha para cá. Por que Paulo está concluindo assim a sua carta? Para as novas criaturas. Quem são novas? Quem vivem como novas criaturas, ou seja, vive pela fé, vive pela promessa, não vive pelo legalismo, não vive pela lei, vive pela fé. Ser nova criatura. Essas pessoas que vivem assim são novas criaturas. A todos que andam segundo essa regra de ser nova criatura, que a paz de Deus, que a misericórdia de Deus esteja sobre todos eles e sobre o Israel de Deus. Esse pedacinho eu quero analisar com vocês. Sobre o Israel de Deus. Por que Paulo usa esse termo? Paulo não fala as coisas de bobagens, de besteira para ser apenas poético. Porque ele está falando Israel de Deus, ele está cutucando os judaizantes. O que os judaizantes falavam? Eles falavam assim: se vocês não se circuncidarem, vocês não farão parte da comunidade de Israel. Está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Se vocês não guardarem o sábado, vocês não farão parte da comunidade de Israel. Se vocês não se circuncidarem, vocês não farão parte da comunidade de Israel. Então Paulo está dando cutucão. Não é o Paulo, é o Espírito Santo, né, irmão? Mas é o Paulo que é o instrumento. Ele está dando cutucão para aqueles que andam segundo essa regra. Qual regra? Ser nova criatura, ser nova criação. Sobre essas pessoas, que a paz e a misericórdia permaneça sobre eles e sobre o Israel de Deus. Ou seja, não acredite neles, pessoal, porque a paz de Deus está sobre o Israel de Deus. E quem é o Israel de Deus? Vamos ler de novo então, Romanos capítulo 2. Vamos ler de novo, Romanos capítulo 2. Vai lá comigo, Romanos 2, versículo de número 29. Romanos 2, verso 28 e 29.
Abra sua Bíblia, se você quiser apenas ouvir e marcar para ler em casa, pode fazer isso também. Romanos, capítulo 2, verso 28 e verso 29, mesmo Paulo falando, olha lá, mesmo Paulo falando. Acharam? Vão me ouvir? 28, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Glória a Deus. Quem pode falar glória a Deus? Quem aqui é judeu então? Levante as mãos os judeus aqui. Quem levante as mãos, vocês judeus. Sabe por quê? Porque você é exteriormente? De fora você é? Não. Aonde que você é então? Interiormente. Para Paulo, judeu, não é o que é na aparência. Continua comigo. Porque judeu, Israel, mesma coisa. Porque judeu, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Nem circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão a que é do coração, no espírito, e não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Ou seja, quem aqui é Israel de Deus? Quem aqui é judeu de Deus? Quem aqui é circuncidado no coração? Levante as mãos. Todos vocês levantem as mãos e digam: eu sou circuncidado no coração. Porque a gente não serve de prepúcio. Eu nem vou traduzir porque vira um palavrão, tá bom? Nós não servimos de prepúcio. Nós não servimos de pele de pênis. Nós servimos de coração. De coração, irmão. É assim que você serve, é assim que eu sirvo, irmão. É judeu quem é aqui dentro. É Israel quem é aqui dentro. É circuncidado quem é aqui dentro. Não na aparência da carne, não da visibilidade dos homens, mas de Deus. Você é de Deus, irmão. Nós somos de Deus, igreja. Você foi comprado. Efésios capítulo 2 vai dizer que agora nós somos comunidade de Israel. Efésios 2:11 diz que antigamente a gente não tinha Deus, nós não éramos povos, nós não éramos nação de Deus, mas hoje, pelo sangue de Cristo, nós somos povo de Deus, Israel de Deus, circuncidado por Deus. Hoje você é. Viva segundo essa regra. Qual regra? Ser uma nova criatura, todos os dias, todas as manhãs, todas as noites, todo o entardecer, que você se renda a Ele, porque o que vale é aqui dentro de você, o que grita dentro de você. Qual é o Espírito que vive dentro de você? Qual é o Espírito que vive dentro da sua vida? Qual é o Espírito que te domina? Porque todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito, Romanos 8,14. Todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos. Então sejam livres. Sejam libertos, não precise de óleo, de água, de campanha, de corrente, não precise disso, porque Deus mora em você, Deus habita em nós. A libertação já chegou, a restauração já chegou, a cura já chegou, porque você é de Deus, e Deus em Cristo te salvou, Deus em Cristo te resgatou, Deus em Cristo te perdoou. Você é de Deus, você é de Deus. Renda-se a Ele, nova criatura você é. Curva sua cabeça, feche os seus olhos agora e ore segundo esse Espírito que está dentro de você. Ore segundo a intenção do Espírito. Diga para Ele: eis-me aqui. Renda-se diante dessa presença gloriosa.